Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Antes de mais nada, gostaria de pedir aos senhores vereadores para seguir o regimento, né? Ontem nós tivemos uma sessão um pouco exaltada, vamos assim dizer, que é uma coisa às vezes normal numa casa legislativa, né? Normal e aceitável, desde que haja respeito ao próximo e que se cumpra o regimento, né? Os senhores, eu tenho certeza que são conhecedores do regimento. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 39ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 29 de 2016. Os vereadores que este subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 16 de 2016, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa, e submetido à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrar matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 21 de junho de 2016, assina os vereadores. Indicação número 71 de 2016. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo ao secretário municipal Valdormir Correia Werneck, visando a possibilidade da inclusão nos projetos de esporte daquela secretaria atividades como karatê, judô e capoeira no bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. Preocupado com as crianças e jovens do bairro Caiçara, onde não dispõe de atividades desportivas e culturais, tornam-se ociosas no período em que não estão na escola, ficando suscetíveis, até mesmo, a se desencaminharem na vida. A prática esportiva é a inclusão social e bem-estar da comunidade. Por esta razão, reitero em plenário, através desta indicação, o pedido feito em 2014 ao secretário Valdormir Correia Werneck, solicitando a inclusão destas modalidades no intuito de atender aos moradores daquela localidade. Entendendo plenamente justificada a presente proposição e aguardando do chefe do Executivo providências cabíveis para o seu atendimento. Sala das Sessões, 21 de junho de 2016, assina o vereador João Roberto Ladeira. Leitura dos pareceres do projeto de lei número 16 de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação. Relatores, vereadores Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e João Roberto Ladeira da Costa. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação reunidas, veio a mensagem número 14 de 2016, datada de 14 de junho de 2016, encaminhando o projeto de lei número 16 de 2016, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o vencimento dos cargos contidos na Lei
768, de 24 de dezembro de 2004. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a sua conclusão ao final. Como ressalta o excelentíssimo senhor prefeito municipal na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta casa, o projeto tem como finalidade regularizar os vencimentos dos servidores que ocupam cargos de direção de escola, visto que com a aprovação da Lei 1111, de 2 de abril de 2013, os valores atribuídos aos profissionais da educação que pertencem ao quadro efetivo, docente 1 e 2, passaram a ser maiores do que a remuneração percebida pelos servidores que desempenham suas atribuições como diretores nas nossas unidades escolares. Continuando, o excelentíssimo senhor prefeito salienta que naquela oportunidade, com o apoio restrito desta edilidade, atendendo à necessidade dos profissionais da educação, obedecendo às disponibilidades orçamentárias do governo municipal, o Executivo apresentou a esta casa projeto de lei que atualizou os valores referentes à tabela de progressão funcional, inserida no anexo 3 da Lei 630 de 2001, estabelecendo uma tabela única para categorias funcionais, eliminando as distorções com relação à formação profissional destes servidores, demonstrando nosso compromisso de valorizar nossos educadores, para que o dom do conhecimento seja transmitido de forma cristalina e duradoura aos alunos da nossa rede municipal de ensino, transformando-os em cidadãos capacitados para um futuro melhor. Acontece, esclarecendo ainda, que o excelentíssimo prefeito municipal, que o trabalho da direção escolar é no mínimo de 40 horas semanais, sendo frequentemente extrapolado, sem o direito de horas extras correspondentes, acrescido de toda a responsabilidade funcional que o cargo requer, seja do ponto de vista administrativo, no trato com os professores, com os demais funcionários, nos desempenhos das atividades obrigatórias decorrentes da legislação da educação e também do ponto de vista social, no relacionamento com os pais dos alunos ou nas inúmeras ações sociais, no relacionamento com os pais dos alunos e nas atividades que são desenvolvidas dentro e fora da escola. Da forma como se encontra a remuneração, esta ficou muito aquém, mesmo do professor que exerce 40 horas semanais, e sem as responsabilidades e atividades acima descritas. As disposições contidas no texto representam, sem dúvida alguma, apenas uma reparação aos ocupantes do cargo de direção escolar, proporcionando que os mesmos tenham uma remuneração condigna com suas funções, o que estimulará a busca pela qualidade na educação, gerando mais oportunidades para gerações atuais e futuras. Os recursos para atendimentos das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementado, atendendo assim o que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Sob o prisma da sua conveniência, oportunidade e assegurada a legalidade do projeto, através dos dispositivos da Lei Orgânica do Município, e respeitado todos os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei número 16 de 2016, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 21 de junho de 2016. Assina os vereadores Darley Gomes de Moraes e João Roberto Ladeira da Costa. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 21 de junho de 2016. Assina o vereador Anderson da Silva, presidente da Comissão de Educação, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. É isso, presidente. Passaremos para a discussão e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação o único requerimento número 29/2016 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí solicitando o regime de urgência para votar o projeto de lei número 16/2016 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo
de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Vossa Excelência, companheiros vereadores e o povo presente. Bom, a gente está num momento importante do Brasil, de um modo geral, porque a política está se passando a limpo. A gente tem visto operações como essa da Lava Jato, eu nunca vi na minha vida um rigor tamanho nessas operações. São muitas delações premiadas com as pessoas que estão envolvidas. Quase todo dia vai se soltando aos poucos o conteúdo dessas delações e cada vez mais envolvendo um número maior dos nossos figurões, dos caciques políticos que a gente via no Congresso Nacional. Isso a gente está vendo que agora, em outubro, nossa população vai ter que estar bastante consciente, fazendo escolha de uma Câmara de Vereadores, em que às vezes a gente vê numa pesquisa, por exemplo, o que um cidadão, para ser um parlamentar, precisa? Primeira coisa, ser honesto. Segunda coisa, ter vocação para a parte política, porque a gente observa, por exemplo, na política, a gente tem que entender o mínimo possível o que é uma lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, quando ela foi feita em 2000, exige de todo gestor público, ele não pode gastar além do que tem de receita dentro do município. Ele não pode deixar dívida que ele vai fazer num governo, vai deixar para que o outro assuma questões aí, como a gente vê, um embaraço enorme, como está o estado do Rio de Janeiro hoje, em estado de calamidade aí, devendo, só de juro, paga por mês 470 milhões. Então a gente vê assim, lei de responsabilidade fiscal, é uma obrigação do gestor público para que ele tenha que gastar, no máximo, o que a gente tem de receita. Ele não pode gastar além do que tem da receita. Aí a gente veio uma lei que a Rita Camata ajudou lá, que foi o gasto com o pessoal. A gente tem, o regime hoje diz, o máximo que a gente pode gastar da receita, que é RCL, Receita Corrente Líquida. 60% é 6% que vem para o Legislativo, 54% com o Executivo. Isso é o máximo, é o teto. Posso gastar até, porque o Tribunal de Contas, tem nossos técnicos lá, ele fica com uma lupa observando como é que são os gastos. A hora que chega a 51, ele já manda um aviso que o gestor público tem que botar o pé no freio. Não pode ultrapassar um pouco desse limite, senão depois ele responde pelo crime de responsabilidade. E outra coisa que a gente observa, se eu tenho uma receita prevista, por exemplo, no município de Piraí, tem uma receita prevista de 170 milhões. Se eu vejo que a crise, ICMS, repasse, PTU, ISS, eu vejo que ela está em queda, a cada quadrimestre a gente está avaliando, a cada bimestre, eu tenho que fazer contingenciamento, eu tenho que cortar a despesa. É isso que o Temer agora está tentando fazer entender lá no Congresso Nacional, que é criar um limite para as despesas. Por quê? Receita é prevista, eu não sei quanto vou arrecadar. Mas a despesa ali ela é fixa, então eu tenho que fazer o quê? Reduzir despesa. Então eu tenho que, hoje, impor um limite no que eu gasto. Eu gasto com pessoal, com obra, com remédio. Às vezes a gente observa, tem limites, hoje tudo tem limite. Vou gastar com educação. Quanto que eu tenho que gastar com educação? Até 25%. O que eu tenho que gastar com saúde? Até 15%. Tudo isso são limites que a gente tem que botar. Isso é o limite, inclusive, com mínimo da sua receita corrente líquida. Então, um gestor público, para hoje estar lidando com o Tribunal de Contas, para estar lidando com os órgãos fiscalizadores, que inclusive a Câmara também se inclui, a gente precisa estar bastante atento a esses itens. E as leis estão aí. Hoje a presidente da República está afastada, porque ela fez lá pagamentos do Plano Safra, fez pagamento de uma série de encargos da área social, em que eles estavam falando que estava descoberto. Ela editou decreto, sem uma autorização legislativa, ela fez lá um gasto acima do que estava previsto na meta fiscal, e ali hoje está lá aquele imbróglio todo da comissão do impeachment. Então, nossos parlamentares, se preparem, observem bem esse livrinho azul aí, que é o regimento interno, que o nosso presidente acabou de chamar a atenção,
Vamos pegar aquele verdinho também, que é a lei orgânica que a gente fala. Precisa de algumas correções? Precisa. É um livro que a gente precisa estar atualizando. A nossa Constituição Federal ela já está no número de 170 a 180 emendas constitucionais. Então, a nossa Constituição, que já tem 250 artigos, já tem hoje, só de emenda naqueles artigos, em torno de 170 a 180 emendas constitucionais. E aí a gente vê o quê? A nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, também depende, de vez em quando a gente está mexendo. Uma das coisas que eu vejo como absurdo é o artigo 51, que proíbe qualquer vereador de fazer qualquer tipo de projeto que entre como gasto para o Executivo. Não pode ser feito. Está lá proibindo a ele de criar qualquer tipo de projeto de lei, então engessa praticamente o vereador. Foi o que eu estava dizendo aqui. A gente, quando tiver agora a reforma dessa nossa lei orgânica, vamos fazer uma emenda ali para que parte do orçamento, que tem a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, onde faz a diretriz, como é que vai ser o orçamento, e depois tem o orçamento, concretamente, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. A gente precisa ter um percentual para que os vereadores também possam fazer alguma coisa que venha beneficiar o vereador com algum tipo de projeto que venha trazer um benefício maior para o município. Então, eu acho assim, o regimento, a gente precisa realmente, o nosso presidente e demais membros da Câmara, fazer uma reforma. Nosso regimento, ele é extremamente presidencialista. Eu, há pouco tempo atrás, conversando aqui, até o presidente da casa era o meu companheiro Wilden, eu vi, por exemplo, algumas coisas que foram colocadas, que era um estudo de um plano de cargo e salário, em que centralizava praticamente tudo na mão do presidente. Qualquer dúvida que houvesse, é o presidente que decide. Então, a gente precisa fazer uma reforma, porque o que acontece? Várias cabeças pensando, a gente consegue consertar. Hoje, por exemplo, a gente fala assim, o juiz Moro, ele é da vara federal, ele dá a sentença. Depois vai para um colegiado, já não é um cara sozinho. Tem um relator, tem um revisor e vai ao plenário com 7 ministros para poder julgar. E depois, quando chega lá na última instância, são 11 ministros, um presidente mais 10 ministros que compõem o nosso Supremo Tribunal Federal. Isso é importante porque a gente precisa realmente estar socializando as informações, estar discutindo qualquer projeto. Hoje a gente está vendo aqui uma distorção que aconteceu dentro do plano de carga e salário. Os diretores estavam ganhando menos do que as professoras que trabalham a jornada integral, a jornada de 40 horas. Então, isso é uma distorção, precisamos corrigir. Se tem uma distorção no regimento, vamos corrigir. A gente precisa realmente trazer hoje a discussão, a socialização de algumas decisões, que essa Casa Legislativa, quando acontece algum problema, é a Câmara, são os vereadores. Ela não fala que foi o presidente da casa que tomou aquela atitude. Então, a gente precisa realmente hoje estar dividindo um pouco mais a responsabilidade da mesa diretora, a gente precisa estar dividindo mais a responsabilidade com os nossos pares, porque a casa aqui são 11 vereadores. Então, a gente precisa estar socializando isso para que a gente passe a gerir melhor a nossa Casa Legislativa aqui, ajudar mais o nosso Executivo. A gente hoje tem responsabilidade nos nossos ombros enormes. A gente precisa realmente hoje estar atualizando Código Tributário, Código de Zoneamento. A gente precisa fazer um novo plano de cargo e salário para esses trabalhadores da Prefeitura. É importantíssimo se discutir um novo plano de cargo e salário para que a gente venha valorizar mais a ascensão profissional desses rapazes que hoje entram no serviço público. A gente tem que ter uma forma de estar incentivando a eles para uma progressão. Qual ser humano que vai entrar num serviço público e vai ficar numa posição até se aposentar 20, 30 anos de serviço público? Ele precisa ter um incentivo para ele ir para o banco escolar, para ele estar fazendo sempre um aperfeiçoamento, são cursos que são ministrados. Então, a gente precisa hoje, nessa Casa Legislativa, trabalhar uma distribuição de renda melhor. Nós precisamos realmente corrigir essa tabela hoje dos cargos elementares que tem lá os mais primitivos. Precisamos ajudar esses trabalhadores. E através de um plano de carga e salário. Tudo isso eu tenho falado, a gente pensa bastante, a gente precisa mexer em todas as áreas, por exemplo, da nossa vida, que a gente evolui. Então, vamos viver agora, no dia 2 de outubro, um dia importantíssimo, que é a eleição mais legítima que existe. É aquele mais próximo do eleitor, que são os vereadores, prefeito e vice. Eu acho que é a eleição mais importante desse país. Se Deus quiser, eu acho que o povo vai ser iluminado, vai escolher os melhores para poder administrar esses municípios, nossos 5.564 municípios. Obrigado, presidente.
Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei número 16/2016 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o vencimento de cargos contidos na lei número 768 de 24 de dezembro de 2004. Os senhores vereadores que eu aprovo mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres Dias. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Comentar em relação ao projeto de lei que a gente acaba de votar em regime, em caráter de emergência. O mesmo busca uma igualdade, ou melhor, um reparo nos salários desses profissionais que realmente encontrava-se, e ainda encontra-se, né, defasado. E essa tentativa, né, de melhorar essa condição desses profissionais é algo que nós devemos tratar com carinho e considerar como uma ação louvável. Esse projeto veio de forma também, no seu texto original, ele pedia alteração do quadro do quantitativo de diretores de escola. Solicitava aqui alteração para mais 3 cargos. E nós discutimos, entendemos que, por hora, isso deveria ficar separado, não entrar no mesmo projeto de lei, não ser votado junto com esse aumento dos vencimentos, para que nós pudéssemos, antes, esclarecer algumas dúvidas que surgiram nesses últimos dias em relação ao quadro de funcionários do Executivo, que compõe hoje o Executivo. Chegou em minhas mãos o motivo pelo qual, inclusive, foi o motivo que ocasionou essa discussão para que nós retirássemos do texto do projeto de lei número 16 a questão do aumento de quantitativo. Foi uma ação popular movida contra o executivo do município, na qual se questiona o atual quadro de funcionários. Vou ler rapidamente para que vocês possam entender do que se trata e, com certeza, deverá ser um assunto a ser tratado por todos nós, a fim de buscar a clareza, os esclarecimentos que o cidadão merece. Ação popular, pedido de antecipação de tutela. Com face do município de Piraí, pessoa jurídica de direito público interno representado pelo prefeito, e que poderá ser citado a Praça Getúlio Vargas, sem número, Centro Piraí, RJ 72775-000, e de Luiz Antônio da Silva Neves, brasileiro, prefeito do município de Piraí, RJ. Ambos com sede na Praça Getúlio Vargas, sem número. Da legitimidade passiva. O município de Piraí, bem como o prefeito Luiz Antônio da Silva das Neves, possui legitimidade para compor o polo passivo da presente ação popular na forma do artigo 6 da lei de número 4.717/65, tendo em vista que a presente ação versa sobre a nomeação de pessoas para o exercício de cargo comissionado acima dos limites de vagas estabelecidos na Lei Municipal de número 1103/2012, de 18 de dezembro de 2012, e redações posteriores, ora anexadas, sendo certo que os referidos atos administrativos devem ser declarados ilegais liminarmente pelo Poder Judiciário. Da nomeação de pessoas para o exercício de cargos comissionados acima dos limites estabelecidos na Lei Municipal de 1103, de 18 de dezembro de 2012. A presente ação popular tem por objetivo demonstrar, reitere-se, através de minuciosa análise, inclusive mediante planilhas, corroborada com as provas que acompanham a presente, que o município de Piraí, através de ato do excelentíssimo prefeito, senhor Luiz Antônio da Silva Neves, nomeou, sem a realização de concurso público, diversas pessoas para exercerem cargos comissionados acima dos limites estabelecidos na Lei número 1103, de 18 de dezembro de 2012. Cabe, entretanto, destacar, antes da análise fática, que o artigo 1º caput da Lei de número 4717, de 29 de junho de 1965, prevê que é cabível a ação popular
para pleitear a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. Confira-se. Artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas, de seguro, nas quais a União presente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Pulando aqui para poder facilitar o entendimento e acelerar o processo. O referido artigo estabelece ainda especificamente em seu inciso 5º que os cargos comissionados devem respeitar as condições e percentuais previstos em lei, o que comprova a ilegalidade das nomeações, pois conforme restará demonstrado ao longo da presente, os limites estabelecidos na respectiva lei. Leia-se, Lei Municipal de Piraí, RJ, número 1103/2012, e redações posteriores foram flagradamente desrespeitadas pelo prefeito Luiz Antônio da Silva Neves. Acompanhe aqui o quadro com esses quantitativos, os quantitativos desses profissionais, e aonde registra-se que os cargos que teriam sido ultrapassados o seu limite seriam os cargos de gerente executivo, assessor jurídico e supervisor de núcleo. Nesse sentido, constata-se que os réus nomearam pelo menos 6 pessoas para exercerem cargos comissionados acima dos limites estabelecidos nas leis municipais, restando flagrantemente demonstrada a ilegalidade dos atos de nomeação dessas pessoas, assim como o dano ao erário, na forma do artigo 37, inciso 4, da Constituição da República. Constata-se, portanto, que os réus violaram a lei, os princípios da legalidade, impessoalidade, nemo potestas venere, contra factum próprio, bem como o artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição da República, razão pela qual requer seja declarada a nulidade das supramencionadas nomeações, eis que, realizadas acima dos limites legais, bem como a punição do prefeito aplicando a regra do parágrafo 2º desse último dispositivo legal, combinado com o artigo 1º, caput 2º, a linha C e 4º, inciso 1, ambos da lei de número 4.717, de 29 de julho de 1965. Bom, senhores, como fica claro aqui, eu obviamente não dá para ler tudo, até não tive tempo de analisar com critério todo o material, mas fica aqui uma ação popular, está aqui assinada, foi acatado, foi despachado pela juíza, que deu ao prefeito 20 dias para ele se posicionar, para ele apresentar as suas explicações e esclarecer para todos nós o que teria acontecido, o que teria havido. Feito isso, não vejo maiores problemas em nós voltarmos com o projeto de lei, acatarmos novamente essa solicitação que ele faz para a nomeação de 3 profissionais que se encaixam exatamente dentro desse quadro que ora está sendo denunciado por um cidadão. Então, por uma questão de trabalho, honradez e seriedade dessa casa, que eu tenho certeza não falta aos colegas que aqui estão, vamos buscar esses esclarecimentos. Não participei da sessão de ontem, ouvi falar que foi um pouco tumultuada, e até com certo comentado ainda há pouco pelo presidente, com alguns exageros. Eu particularmente, creio que não deveria ser dessa forma. Essa casa é uma casa para se discutir ideias, projetos, propostas, e não para agressões pessoais, como eu mesmo já sofri. Acho que a gente deveria nos pautarmos realmente naquilo que convém e interessa ao cidadão. As diferenças pessoais podem ser resolvidas de outras formas, e não trazidas para essa casa, não trazidas aqui para essa bancada, para discussões agressivas que não vão nos levar a lugar nenhum. Vamos acatar, vamos discutir aquilo que o povo nos pede. É uma ação popular e eu pelo menos tomei essa iniciativa por entender que deveria fazê-lo, me foi solicitado e eu o estou fazendo. Não estou acusando,
Estou simplesmente relatando o que teria sido acatada pela nossa juíza e encaminhado para o Executivo para que o mesmo possa justificar e apresentar sua resposta e sua defesa quanto ao fato. Obrigado, senhores. Vereador Alzemiro com a palavra. Bom, companheiros, eu aprecio muito a democracia. Nós vivemos uma democracia muito nova, porque vivemos anos de chumbo com a ditadura militar. Muitas pessoas perderam a vida para conquistar a nossa liberdade política, a nossa liberdade democrática. E a gente vê ainda hoje, alguns caciques, alguns coronéis, o Sarney, Jader Barbalho, aquele grupo lá do Collor de Mello em Alagoas, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, aquela turma do Gereissati lá e outros mais no Ceará. Lá no Amapá também não é diferente, lá com alguns coronéis que... Tinha até no Acre um lá, chamava Idebrando Pascoal, ele era o homem da motosserra. Ele conseguia cortar com a motosserra os adversários políticos dele. Ele chamava lá os asseclas e mandava serrar o cara no meio. E conquistamos a democracia, com muito suor e sangue. Conquistamos a democracia. E a democracia é uma coisa muito bonita. Vamos viver agora em 2 de outubro, um domingo, mais uma festa da cidadania brasileira, que é a democracia. O que a gente observa é que, com a chegada da aproximação das eleições, começa a surgir essas denúncias, começa a surgir essas ações. Isso tem finalidade política, a gente não tem dúvida disso. Eu, por exemplo, a gente pega, às vezes, alguns orçamentos, a Prefeitura de Piraí gasta com pessoal e encargos, porque você tem que pagar alguma coisa ali para o Fundo de Previdência, a maior parte dos encargos aí, seus triênios e salários, 78 milhões. Passa um pouquinho, mas são 78 milhões só com funcionários diretos, fora os terceirizados. E aquilo ali é estabelecido dentro da lei, se cumpre a lei ali, no que manda lá a lei de responsabilidade fiscal, que é até 54%. De vez em quando a gente está chegando no 51, 49, 51. Não pode passar muito disso, porque o Tribunal de Contas está ali vigilante, e a gente aqui também. Então, tem todas aquelas audiências públicas que a gente vê aqui nessa casa, que é para demonstrar como é que está acompanhando a receita e como é que está caminhando a despesa. Ela tem que andar junto. Não precisa sobrar nada no final, mas tem que andar juntinho. E aí, quando vem se aproximando dos períodos eleitorais, aí eu sou sincero com vocês, começa a aparecer isso, inclusive, vou comunicar oficialmente, os 11 vereadores dessa casa também estão sofrendo uma ação. O procurador-geral me mostrou ontem, uma maçaroca assim, os 11, eu, você, todo mundo aqui, vamos ter que responder. Tem mais o Tribunal de Contas, vigiando a nossa vida, imposto de renda, já prestei conta, já devolvi o que pagou a mais, devolvi de uma vez só, já comprovei, meu procurador, se estiver aí, pode confirmar. E cargos, por exemplo, de confiança. Eu, quando vereador aqui da oposição, cansei de ver, eu trago para vocês na próxima sessão, foi criado lá atrás 492 cargos de confiança. Não foi o Luiz Antônio que criou, foi essa casa junto com nossos gestores. Aí andou tendo um aumentozinho aí, uma hora pede mais um, outra pede mais um, deve estar chegando nos 500, aproximadamente. Mas é isso aí, 492, isso aí eu tenho a lei que criou. Eu tenho a lei. Bonitinho lá, todos os cargos. Aí houve aumentos, de vez em quando vem uma emenda ali, outra emenda lá e aumentaram. Então, quando a gente hoje está querendo fazer uma denúncia, hoje nós temos o quarto poder.
tem executivo, legislativo, judiciário, mas tem o Ministério Público, é o quarto poder dessa nação. Até muito bem representado lá pelo Janot e essa garotada nova aí. E a justiça, ela é ultrademocrática. Ela é uma porta gigante, quem quiser comparece e tem que provocar. Ali nós temos o Poder Judiciário, ali o Fórum aqui na Rua em Piraí, tem o Ministério Público ali em Barra do Piraí, da tutela coletiva. Só que o ônus da prova é de quem está te acusando. Se eu chego lá e falo, ó, você furtou ou desviou o recurso, eu tenho que ir lá e mostrar. É igual a delação premiada. Vou lá, vou abrir o bico, mas eu tenho que provar. Como é que foi passado o dinheiro, como é que eu arrumo o comprovante da câmera, ou a gravação que o cara fez do Cerveró, o Machado fez lá com o Sarney, com o Jucá e outros mais. Então, o ônus da prova é de quem está te acusando. Então, hoje, eu posso sofrer 30 processos. Está lá o Sarney. O Sarney, que fez... Só o Sarney, ele tinha 642 atos secretos. Agora, quando ele foi presidente do Senado, ato secreto é o que é? É secreto, que ele não divulgava, não botava no diário. Só o Sarney, aquele bigodudo lá, eleito lá pelo Amapá. E até para isso ele sabia fazer fraude. Era eleito pelo Amapá, mas ele era do Maranhão. E aí o que a gente observa? Agora acabei de ver aqui uma sentença aqui, o cara tinha ato secreto, ele não publicava. Ou publicava uma edição, mandava distribuir lá em São Paulo. O prefeito de Mangaratiba, o Capixaba, ele e a equipe dele todinha ali, só ele pegou 52 anos de cadeia. 52 anos de cadeia. Então, meus amigos, a justiça é extremamente democrática. Querem denunciar, pode ali denunciar, fazer ação popular, baixar salário de vereador, diminuir o número de vereadores. Tudo isso é muito bonito. Vamos provocar o nosso judiciário, porque ele também está lá, inerte, quietinho. Aí, se você cutucar, ele começa a esmiuçar cada tipo de condição. Inclusive, de vez em quando a gente fala assim, esse prefeito fez isso errado, fez. Vamos fazer uma exumação? Vamos ver todo mundo como é que está nos últimos 24 anos? Aí que é importante. Vamos mexer com tudo, então. Eu, por exemplo, que sou um piraiense, que conheço isso com a palma da minha mão. Se botar gente para falar, vai sobrar um bocado de coisa. Provavelmente, é igual tem falado, sobrar 5 vai ser muito. Então, eu fico muito tranquilo, tenho até, inclusive, chamado a atenção, acabei de falar aqui, se o cidadão quer ser candidato, qual a primeira qualidade dele? Ser honesto. E o político, ele tem que provar que é honesto 24 horas por dia. Não pode ter uma vírgula que manche lá, ele igual um pano branco. Você botou um pintinho preto lá, ele vai aparecer de longe. Então, o político, ele tem que provar 24 horas por dia que sabe fazer a gestão do recurso público. Esse negócio de cargo de confiança, honestamente, Piraí tem isso aí que foi criado há 24 anos atrás. Eu tenho lá a tabelinha com todos os cargos, trago para vocês aqui com o maior prazer, guardei aquela edição do jornalzinho. Acho um absurdo, não precisa disso tudo. Lá em Brasília tem 24 mil cargos de confiança, 24 mil lá em Brasília. Estão falando que vai diminuir, não sei nem se vai diminuir, não, mas estão falando. Então a gente precisa realmente transparência, mostrar realmente as contas, das diárias, da hora extra, dos salários, tem que mostrar. O servidor público não tem que ter sigilo, tem que mostrar. Até hoje fala que se você mostrar, pode vir um sequestrador, pode querer te tomar dinheiro. Essa é a realidade também. Esse país, hoje, a nossa segurança é mínima. Mas a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com esses tipos de ações, às vezes que vai aparecendo muito próximo da eleição. Isso é uma coisa realmente que, para mim, começa a despertar que isso é a situação política que começa a se aproximar, vai aparecer mais. Muitas e muitas. E, na realidade, o que a gente precisa hoje estar observando é o dia a dia da saúde, da educação. Se salário de servidor está saindo, olha os servidores do Estado. Eu, servidor do Estado, sou servidor do Estado, sou da SEDAI. Ela é uma economia mista, mas eu sou servidor do Estado. Aí o que acontece? Vou ficar o mês que vem sem pagamento? Os servidores do Estado hoje só receberam uma parte dos pagamentos. O servidor que está aposentado, que deu a vida dele para o Estado, não sabe quando vai receber. O inativo, uma pessoa, às vezes, que precisa
de comprar um remédio, precisa de pagar a luz, precisa de pagar as suas contas, que o ser humano, a gente como pessoa, meu maior patrimônio é minha honra. Se eu perder minha honra, eu não sou ninguém. Eu posso morrer, eu posso ser enterrado até como indigente. Então a gente precisa hoje estar vigiando isso com muita perspicácia, com muito rigor. O homem público tem que estar o tempo todo mostrando realmente o que teve de evolução patrimonial, o que ele ganha do serviço público. A gente viu, por exemplo, uma série de cargos que a gente viu aí, que realmente estão bem remunerados. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, porque a prova é... Vereador Mário Hermínio com a palavra. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra aqui? Perfeitamente. Senhor presidente, caros colegas e o público presente, só para dar mais uma esclarecida da denúncia, segundo a pessoa que fez a denúncia, que esses cargos realmente eles levantaram, fez o levantamento, existe mesmo, foi no fim do ano passado, início desse ano, que eles fizeram, e Excelência, o Charles, não leu os cargos, mas é diretor de escola 2, uma vaga que está fora do... não existe essa vaga, são 12, tem 13 diretores. Gerente operacional são 15, tem 16, uma vaga a mais. E diretor de escola 1, uma vaga, seria 6 vagas, tem 7 vagas. Supervisor de núcleo seria 60 pessoas, tem 62, foi 2 vagas. E assistente de núcleo, também uma vaga. Então, esse levantamento, esse cidadão fez o levantamento, constatou que existem essas vagas a mais e fez a denúncia. Então, isso foi no início do ano, no fim do ano passado e no início desse ano. Então, de acordo com essa pessoa que fez a denúncia, isso já foi feito agora, quer dizer, o ano de eleição. Por que não mandou, já que tinha um bom relacionamento aqui na Câmara, por que não mandou para aqui e que a gente pudesse ter feito isso? Usou uma prática politicamente. Então, é uma coisa que a gente, fica até triste por isso. E não, por exemplo, foi discutido, vamos criar uma vaga. Sim, não tinha problema nenhum criar uma vaga, mas não botar de goela dentro, tem que vir conversar, falar por quê, a necessidade do lugar, o aumento a equiparação dos diretores, uma coisa justíssima. Quer dizer, as pessoas, como é que um diretor pode ganhar menos do que um professor? E ele é quem dirige toda a escola, tem um trabalho bem mais cansativo, bem maior, uma responsabilidade maior. Então, realmente é uma coisa muito boa. Agora, tem que conversar, tem que mandar para a gente, não é desse jeito. E essa denúncia, ela tem fundamento. Ela foi, o cara que fez, ele realmente fez um estudo antes, fez um levantamento para depois fazer isso, senão ele não ia fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Paulo, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Ontem a gente debateu algumas coisas aqui, dentre elas a questão do presidente. Esse tal projeto original de lei desse reajuste dos diretores não chegou na minha mão, nem meu conhecimento. Eu acho que deveria ser o conhecimento de todos, não de um aqui dentro. Afinal de contas, aqui dentro os votos valem igual. Acho que é cada um que tem direito de um voto só, se eu não estiver enganado. E não estou, tenho certeza absoluta. E não chegou. Eu acho que toda denúncia tem que ser averiguada. Se o prefeito errou, tem mais que pagar pelo erro dele. E o munícipe que se sentir prejudicado e que quer realmente justiça, deve fazer isso. Afinal de contas, o município não é meu, não é de cada um aqui, somos de todos, né? Com 27 mil, quase 28. Então, todos têm que ajudar nesse processo e ajudar. Eu vou até fazer um requerimento, devo prepará-lo para segunda-feira, só para poder ter certeza, para não falar em vão, sobre o número de estagiário que teve no período de 2000, se não me engano, de 2004 até agora, de cada ano, e a folha de salário
de todos os funcionários comissionados que teve hora extra nesse período, para ver se isso é legal. Até porque, para ajudar esse processo desse município, nós temos que denunciar e quem deve tem que pagar. O Osimiro citou aqui o prefeito de Mangaratiba, tem o de Itaguaí que está afastado, de Barra Mansa está afastado, e creio eu que daqui a uns dias chega mais sentença aí nos noticiários aí. E isso é bom. Embora deveria ser o contrário, deveria sair elogios, né? Enumerar os elogios. O prefeito de tal lugar conseguiu fazer o melhor. Isso seria o ideal. E não chegar aqui e dizer que tem mais 2 ladrões no mundo, que matou mais 3. Quem sabe um dia nós vamos chegar aqui, na disputa do melhor, saiu 10 no país, empatou como melhor. E não mais 10 ladrões, mais 10 safados, mais 10 bandidos. Isso é ruim. Mas é ruim, mas já que existe, também não podemos acobertar isso aí. Então, eu acho que essa ação popular, essa denúncia é válida. Se o prefeito errou, ele tem que pagar. Agora, se o prefeito errou, vai ser uma decepção, porque tem acertado tanto, né? Todas as coisas aí que até hoje não vi falar. E se for verdade dele, de tudo que fala aí, acho que vai faltar candidato a prefeito em Piraí. Mas quem sabe a gente consegue achar um no meio de todo mundo aí. Queria chamar a atenção também, senhor presidente, para ver se segunda-feira a gente coloca esse projeto de mototáxi para poder votar. Isso já está na casa há um tempão, não tem por que segurar mais. Eu vejo companheiros aqui, todos os dias aqui, isso não vai para frente. Isso que a gente tem que cuidar aqui dentro. Acabar com isso, essas picuinhas que existem. Isso é benefício do povo, gente. Tem que colocar isso para frente, não pode ficar travando aqui dentro. Porque se veio e mandou a lei para cá, se todo mundo concorda, por que segurar? Antes não podia fazer a lei porque nós, vereadores, não podemos criar essa lei, que ela gera despesa. Muito bem, está dentro da lei, não pode poder ultrapassar a lei. Agora o prefeito manda projeto de lei. Será que é de interesse de alguém? Será que de repente tem uma frota de táxi ou de ônibus que não quer que os mototáxis trabalhem? Bom, enfim. Sabe os senhores que a hora que vier eu voto positivo. Osimiro, eu acho que, se não me engano, são 512 cargos de confiança hoje na prefeitura, se não estiver enganado. E quanto ao número de diretores, se são 13, está faltando 7. Porque nós temos 20 escolas hoje. E cada escola tem que ter um diretor. Então, vai ter que mandar o projeto de lei para corrigir isso aí. Nós temos 20 colégios no município hoje. Acho só um que não funciona, que é o da Serra do Matoso, que está destruído lá, e os alunos vão para Cacari estudar de ônibus, mas vai ser reformado agora, quer dizer, então vai faltar 7 diretores. Isso tem que ser corrigido, porque não pode ter um diretor para 2 colégios. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 27 de junho do corrente ano, à hora regimental.